12h42, preste bastante atenção nessa reportagem agora. Hoje pela manhã, o governador Belivaldo Chagas esteve no sistema Atalaia de Comunicação para fazer um balanço desses primeiros 6 meses da gestão dele à frente do Estado. Ele começou em abril do ano passado, quando assumiu o legado Jackson Barreto, mas efetivamente depois da eleição, agora no início deste ano. Entre os assuntos, vários assuntos, ele falou sobre as finanças do Estado, falou das dificuldades em pagar o 13º dos servidores, da falta de dinheiro para recuperar as rodovias e mais. Anunciou que vai fazer o PDV, o Programa de Desligamento Voluntário da Companhia de Saneamento, DESO, e também aquela chamada hibernação, o pessoal está usando agora esse nome, hibernação do turismo no Estado. Vamos acompanhar a reportagem. O governador Belivaldo Chagas chegou ao sistema Atalaia de Comunicação no início da manhã, acompanhado de assessores. A pauta do dia era a entrevista à Rádio Nova Brasil no programa Jornal da Manhã, comandado pelos jornalistas André Barros e Priscila Andrade. Na sabatina, Belivaldo Chagas falou sobre a situação financeira do Estado. No mês de maio, Sergipe teve uma queda na arrecadação de 136 milhões de reais. Agora, a preocupação do governador é em criar estratégias para alavancar os investimentos para Sergipe. O fluxo de caixa que nós projetamos para o primeiro quadrimestre de 2019, e fizemos isso em dezembro do ano passado, nos deixou preocupados. Daí termos pensado na possibilidade de decretar estado de calamidade. Mas procuramos fazer o nosso dever de casa, aumentar um pouco a arrecadação, diminuir despesas, segurar, esse controle, acompanhar, repito, esse fluxo de caixa, e com isso fez com que a gente deixasse de decretar o estado de calamidade. Eu confesso que pensei em um determinado momento que não conseguiríamos sequer pagar a folha de pagamento do jeito que nós estamos, a folha dos servidores, do jeito que nós estamos pagando hoje, mas pelo menos a gente vem mantendo nesse patamar, pagando 70% do servidor até o dia 30, o restante entre os dias 10 e 12 do mês. Então, é fazer o dever de casa, é economizar, é procurar arrecadar mais. Em que pese, infelizmente, termos tido a queda que tivemos na arrecadação total do Estado, quando você compara junho com maio desse ano. Na última quarta-feira, Belivaldo Chagas participou de uma reunião com governadores do Nordeste e os presidentes da Câmara dos Deputados e Senado Federal. Os gestores pediram adiantamento de pautas que beneficiam as finanças estaduais, uma vez que os estados não estarão inseridos na reforma da Previdência. A gente está buscando de novo a possibilidade de ver o Estado, ou melhor, os estados reincluídos, digamos assim, no relatório que vai tratar da votação da reforma da Previdência. Temos conversado com os presidentes do Senado, da Câmara, com o próprio Paulo Guedes, ministro da Economia, mostrando que não adianta você fazer uma reforma da Previdência para o governo federal e esquecendo os estados. Estados juntos temos um déficit previdenciário da ordem de 80 bilhões de reais por mês. Portanto, se não ajudar a resolver o problema nos estados, a crise da economia vai ficar agravada também e do mesmo jeito. Sobre a Previdência Estadual, Belivaldo enfatizou o déficit anual de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Por conta do déficit, o governador chegou a falar sobre um possível estado de calamidade financeira no início do ano. Um estado que precisa tirar 100 milhões de reais todos os meses para cobrir esse déficit da Previdência. É um estado, portanto, que perdeu praticamente 100% da sua capacidade de investimento. Eu não tenho recurso financeiro hoje para aplicar 20 milhões de reais na reconstrução de uma rodovia. Nós sabemos da situação em que se encontra, por exemplo, a rodovia que liga Aquidauã a Graco Cardoso, Serra do Machado a Moita Bonita, Serra do Machado a Ribeirópolis, Pinhão, Simão Dias e por aí vai. Precisaríamos hoje recuperar 400 quilômetros de estrada, de rodovias. Para isso, precisaríamos de 400 milhões de reais. Não temos um centavo sequer para investimento. Aos 6 meses de nova gestão, o governador quer enxugar a folha de pagamento. Entre as medidas para melhorar as contas públicas estão o pedido de demissão voluntária por parte dos servidores da DESO e a hibernação da empresa de turismo. É um PDV que nós vamos apresentar e, para tanto, a DESO vai buscar uma linha de crédito para que a gente possa startar esse PDV. Cerca de 100 servidores da DESO deverão retornar para casa, porque já completaram mais de 70 anos. São servidores aposentados e que têm contrato com a DESO e que a gente entendeu que num patamar aí de aproximadamente 30 milhões de reais seria o suficiente para indenizá-los, mandando-os, portanto, para casa. E em 2 anos
a própria DESB poderia pagar este financiamento. Temos problemas, não apenas em Sergipe, mas nos mais diversos estados, por conta dessa crise da economia. Aqui se agravou também por conta da questão relacionada ao fim de voos que tínhamos aqui da Avianca. E há também a necessidade de profissionalizar mais ainda a área do turismo no estado, estreitar mais a relação entre o governo e o trade turístico. Eu acho que um pouco mais de profissionalismo melhora. Infelizmente, nós tivemos nos últimos anos uma sequência muito grande de troca de secretários. Nós tivemos 6 ou 7 secretários nos últimos 10 anos. E aí você faz com que você não tenha uma continuidade na política de turismo com o estado. Mas nós vamos focar na questão relacionada ao turismo a partir de agora, tomando algumas medidas que serão anunciadas a partir do mês de agosto. E durante a entrevista aqui no Sistema Atalaia de Comunicação, o governador confirmou que esteve com os governadores do Nordeste, onde assinou uma carta pedindo o afastamento do ministro e ex-juiz Sérgio Moro.